Recentemente, Walter Veit, um pastor, para quem não conhece, pastor adventista do sétimo dia, nós somos adventistas, só que leigos. Aqui em Capitólio, nós temos muitos adventistas que já foram para o campo. Nossa recomendação sempre é não buscar grandes aglomerações, mas aqui, por acaso, tem várias pessoas, porque tem ministérios do IAG e nós do IBC, estamos aqui. E então, um dos pastores, que é aposentado já, lançou uma palestra intitulada É esse o fim? É esse o fim. Vocês assistiram? Assisti. Não? Você assistiu? Não? Assisti, só uma parte. Eu fiz uma versão de 2 minutos, que é em 2015, ele esteve aqui no Brasil e nós fizemos justamente essa pergunta. O que o senhor acha sobre a Semana Cósmica 2027, a Volta de Jesus? E ele então deu uma resposta que eu postei lá também no canal do IBC. Ok? E, inclusive agora tem um outro vídeo que não está em português ainda, esse que eu mencionei agora de 2 horas, que é Este o Fim, já está em português, a TV Terceiro Anjo traduziu, inclusive dublou, é um serviço muito bom, graças a Deus. E agora esse tem um inglês novo, porque a repercussão desse primeiro foi tão grande que agora ele fez um novo só para responder as perguntas das pessoas, questionamentos, está marcando data, então nós mesmos vamos também falar sobre isso. Fica à vontade para mudar aqui, tranquilo. Só um pouquinho, ele vai colocar... Então, mas se eu virar o celular, vocês acham que é melhor paisagem ou retrato do jeito que está? Porque assim não funciona, né? O certo é isso aqui, pelo que eu vi. Eu vou tentar dar um jeitinho, peraí. Tá? Um tripézinho aqui pro retrato, né, Séries? Isso mesmo, do jeito que tá. E então... Vai pegar alguma coisa para amarrar? Será que fita isolante? Ela foi fazer uma invenção. Ah, tá. Nós estamos na casa da família criativa. Família Matias, mostra lá a câmera. Marchene e Matias, o casal, vieram do Rio de Janeiro. E ela é responsável por educação domiciliar adventista. Você que tem crianças... criança em casa, aí, digamos, no campo já, mas, e agora? O Conselho Tutelar bate a porta, fica assim, sem chão. Contate a Marchene, tá? congressomv.org/EDA. Deixa eu postar aqui. Opa. Então, repetindo, uma informação nova, o Congresso MV vai se mudar de São Paulo para Capitólio. Ok? Então, obviamente, pela situação desencadeada pelo coronavírus, aliás, não sei se nem se é proibido falar corona agora, senão vai tirar privilégios. Alguém falou coronavírus para disfarçar. Mas a situação econômica do país, política, aviões, né? Muitas pessoas vinham de avião porque lá é um lugar bom para isso. A aviação vai ficar muito mais cara também, porque parece que vão tirar assentos do meio e tal. As empresas estão quebrando, então, momento ideal para nos mudarmos para o campo. Nós já estávamos nos preparando para acampar, ou seja, infraestrutura. Então, o plano, em vez de fazer um congresso uma vez por ano, um grande, vai ser 2 ou até 3, talvez, dependendo, aqui em Capitólio, menores, né, mais aconchegante. Eu sei que nem todos vão poder vir, mas se vierem só 5 pessoas, não vai ter prejuízo, né? A gente não vai ter aquele fardo nos ombros, gente, um contrato tão grande. Então, graças a Deus. E a data também mudou. Novembro é época de chuva. Então, é muito ruim fazer em época de chuva barraca, né, e tal. Então, mudou para setembro. A Campal, que seria em setembro, vai ser agora Congresso MV. O nome Campal de Capitólio, então provavelmente vai ficar descartado. Vai ser Congresso MV no IBC. Até rimou. Tá bom? Então, novidades, eu já mudei essa informação lá, data 3 a 8 de setembro desse ano. Se Deus quiser, se as restrições já estiverem mais tranquilas, para a gente poder fazer isso aí, tá bom? Então, mas voltando ao assunto, nós estávamos aqui falando sobre o vídeo de Walter Veit, né? A velocidade de upload é 1.5 megabytes. Então, voltando aqui, transmissão ao vivo, as suas perguntas, tá? As suas perguntas, Ariane, vou começar agora. Fátima Torres, sejam bem-vindos. Ariane também começou a ser uma pessoa que faz transmissão ao vivo, né, uma youtuber, por assim dizer, logo vai ter também seus 1000 assinantes. Quem puder, assina o canal da Ariane para ela começar a fazer transmissão ao vivo
no YouTube também. Só pode a partir de 1.000 assinantes, tá bom? Vamos lá. Então, abrindo o Prezi aqui, eu preparei bonitinho um Prezi para vocês. Bom, então, Walter Waite pregou, foi uma bomba no Adventismo, porque ele tradicionalmente não é de marcar tempo, de ser muito especulativo, ele é muito cuidadoso. O pastor Waite e o pastor Bohr são dois pastores assim muito centrados, vocês concordam? Sim. Que não viajam, especulação realmente é uma bênção. O pastor Bohr esteve aqui no Brasil, Walter Waite esteve no Brasil aqui em 2015, no Congresso MV, foi um privilégio poder lá, estar lá de Creta a Malta no YouTube. E ele então postou um vídeo, resumindo para vocês, a Semana Cósmica. Ellen White tem muitos textos falando que 4.000 anos de Adão até Jesus. E ele mostrou, mas quando Jesus? Foi o nascimento, foi o batismo, foi a crucifixão, né? Ano 0, no caso ano 4, ano 27, o ano 31. E a opinião dele é mais para o ano 27, apesar que tem algumas outras que parecem indicar diferente, mas eu indico que você assista mesmo o sermão inteiro lá, para você tirar suas conclusões. Mas resumindo, então, o ano 2027, teoricamente, volta de Jesus. Mas está marcando data, então isso aí foi o grande motivo do barril de pólvora, né? Então ele falou que mas ele falou e tal, então a gente vai ver isso agora, né? Em primeiro lugar, na Bíblia, a gente vê o padrão 6 mais 1, 7 em todo lugar. Nós temos o sábado, né? 6 dias mais 1, 7. Nós temos até lá em Levíticos 25, verso 4, que depois de 6 anos de semear, o 7º ano vai ser de repouso. Não pode semear nem podar a sua vinha. Levíticos 25, verso 4. Tá? Mas aquele verso que diz que nem o filho sabe, nem o pai, nem os anjos, só Deus e tal. Walter Waite explica lá com as versões da Bíblia e tal, Tiago White, que o certo ali seria que ninguém que ninguém dá a conhecer, que ninguém revela, tá, essa data. Ou seja, mas eu não quero tirar a graça do filme, já contar toda a história, veja lá por você mesmo. E Ellen White fala assim, lá no Desejado, página 447.2. Mas o dia e a hora de sua vinda não foram revelados. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que ele próprio não podia dar a conhecer o dia ou a hora de sua segunda vinda. E agora, algumas pessoas me questionaram, mas tem um outro pastor, que não vou mencionar o nome aqui, que recentemente também marcou tempo e datas. E você, Daniel, foi muito severo e incisivo, repreendendo. Vocês lembram? Vocês sabem de quem estou falando, né? Então, vamos ver algumas diferenças entre esse e o outro, tá? E eu também vou falar sobre pontos contra que eu tenho. E não vou defender de forma unilateral o Walter Waite, mas também vou colocar algumas preocupações ali, tá? Então, prós e contra. Mas por que com esse outro pastor eu repreendi e até eu chamei ao arrependimento por ele marcar tempo? Ele marcou, vocês lembram? Faz acho que 1 ano, né, ou 2, ele falou assim, da visita papal até... Aí começou o julgamento dos vivos. E aí se baseia em ciclos do santuário e tal. Daí começou, então, 3 anos e meio, que é metade da semana, até, então, vai acontecer, acho que a lei dominical. Vai acontecer na próxima primavera. Vai acontecer. Ele falou taxativamente. E não aconteceu. Tá? Então, um colocou o início de seu período na visita papal e na economia mundial, também fez as suas predições baseadas em cenários globais. Mas o pastor Waite fez baseado no está escrito. Está escrito Bíblia, Ellen White, mais de 30 textos de Ellen White. Então aqui está a diferença, tá? Um baseado seu início nisso e também pega bastante a abordagem dispensacionalista, não é, Giovanni? Que pega assim, 3 anos e meio, quer dizer, na metade da semana, são os evangélicos que fazem isso, não é? 3 anos e meio, daí então vai acontecer isso, o anticristo e a lei dominical, tá? Misturou, fez uma salada lá. Segundo item, marcou o tempo definido e disse que iria se cumprir no fim do período. Vai se cumprir. Waite disse que poderia haver antecipação ou atraso, ou seja, Walter Waite não foi categórico, ele não falou vai ser 2027. Não, ele disse que vai ser antes, provavelmente, até inclusive, por quê? Por causa do milênio, antes do milênio vão fabricar armas, a gente vai ver isso logo depois também,
vai ter o julgamento dos mortos, né? Um período lá de julgamento. Então, mais para antes. Mas também tem indícios na Bíblia de que vai atrasar. Tem um verso que diz, se tardar, aguarda-o, porque virá, mas não tardará. Ou seja, é uma dicotomia assim, né? Mas, número 3, um fez predição que não se cumpriu. Várias vezes, um desses pastores, então, que eu repreendi, errou, e ele foi dando suas justificativas. Mas é porque estão nos bastidores, a gente não vê. Mas Walter Waite nunca fez uma predição que não aconteceu. Tá? 4, não citou o texto de Ellen White contra a marcação de tempo. E Walter Waite, vez após vez, ele cita aqui Ellen White falando que não devemos marcar tempo. E ele põe lá na tela tudo. Ou seja, os textos que eu usei para repreender Walter Waite pôs. Inclusive, nesse segundo vídeo que Walter Waite fez agora, faz alguns dias, inclusive entrei na estreia ontem, dei um oizinho, mas não está em português ainda, ele é mais enfático ainda com esses textos de Ellen White, que não deve marcar tempo e tal, porque ele não marcou tempo, e muito menos tempo profético. Um deles usa tempo profético, 1.290 dias, 1.335 dias, né, que está lá em Daniel 12, 3 anos e meio, são tempos proféticos. Mas Apocalipse lá 10, o que diz? O anjo levanta a sua mão, né, que é Jesus, e ele diz o quê? Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo profético, né? Porque tempo, nós estamos tendo tempo agora, mas tempo profético acabou. Ou seja, e Ellen White também é bem enfática nisso, tempo profético, ou seja, esses períodos aí, acabou, não pode reinterpretar, isso é futurismo. Tá? E esse reinterpreta para o futuro. Mas a semana cósmica não é tempo profético, que um dia é igual a um ano. Não, a semana cósmica, né, que são 6.000 anos de grande conflito, é literal. São 6.000 anos, não é que foi dito que são 6.000 dias. Ellen White sempre fala 6.000 anos, 4.000 anos, desde Jesus para cá, 2.000 anos e assim por diante. Tá? Então, são as diferenças. Caso vocês tenham essa dúvida, né, para não usar 2 pesos, 2 medidas. Né? Para todos igual, mas tem diferenças significativas. Por exemplo, Ellen White tem um texto bem conhecido, precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer um que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Por exemplo, chuva serôdia. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios, né, din-din, para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, erro com a verdade. Walter Waite apresentou muito, está escrito, a lei é o testemunho. Eu não vi ele misturando erro com verdade. Tá? Sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se lhes fazer oposição, né? No caso do primeiro pastor lá que eu fiz oposição. Não porque sejam homens maus e tal, porque procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Então, olha só o contexto. Falsidade, a gente não vai ler tudo aqui agora, mas depois usa a palavra-chave também aqui, que diz, eles iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz. Olha, tipo, novidade, uau, aí coloca tudo em letras garrafais, tipo meio sensacionalista. Nova luz para os adventistas. E aí começa com a semana, as festas judaicas, e muito assim, embananado, sabe? Não é um claro assim, diz o Senhor. Tudo que está revelado é para nós e nossos filhos, não é mesmo? Nós podemos ler o que Ellen White diz sobre isso ou não? Sim. A gente pode ler e nós podemos pensar também um pouquinho. Quando a gente lê, a gente pode somar 4 mais 2 ou não? Isso é proibido. Né? Então, ele leu e falou, o que está revelado é isso, mas eu não estou afirmando que vai ser 2027. Então foi muito sensato, está aqui o link para vocês, tá? E eu digo assim, muito cuidado ao condenar baseado em jargões. Michel Sobodes postou lá artigo assim que saiu em inglês e um vídeo quando sai em português. Cuidado, errado marcar data. Né? Mas será que ele assistiu o vídeo de fato? Então, tem que ser bem cuidadoso e os sábios entenderão. Né? Quando a gente vê assim 2 lados, uma polarização, isso até por certo lado é bom que leva as pessoas a estudarem por si mesmos. Tá? Você tem lá seu aplicativo, o site
writings.org, você pode conferir, tá bom? A tradução, ok. Falando ainda sobre, cuidado com os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia, Babilônia, têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. A pessoa pode falar que é Babilônia também por atitudes, não somente por palavras, né? Não é Babilônia, isso aí é um jargão bem conhecido. Mas será que fica postando, olha, na conferência geral passada decidiram que Ellen White já não é mais voz profética. Ou seja, fica insinuando que é Babilônia, de que é uma coisa grave, né? Tipo, apostatou. E tem feito uso dos testemunhos também. Isso aí não quer dizer nada, né? Só por ler testemunhos. Os dois, até Satanás também usou. Mas é o seguinte, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. O que diz lá? Me deu um branco agora. Se não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Ou seja, se não for essa sua nota tônica, sempre voltarem. Não, mas vamos ver o que está escrito. O que está escrito? Não terem medo está escrito. Um texto que aparentemente os reprova, está aqui, ó. Ou seja, não esconder, mas muito está escrito. Não ao evento, ao Papa, ao Vaticano, à agenda secreta. Né? O foco tem que estar no que está escrito. Muito bem. Então, no fim desse texto fala: embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Isso aqui está escrito em Igreja Remanescente, páginas 51 e 52. Ok? Aqui está o artigo de Michelson Borges. Nesse artigo aqui, eu descartei tudo. Quando fala, mas tem que ver que o doutor tal, assim, quando ele falou, esse artigo aqui foi baseado numa palestra do pastor Paroski, né? Então eu já falei, né, já era, infelizmente, porque o pastor Paroski ele até crê que Marcos 16, a segunda metade, não é inspirado, não é da autoria de Marcos, porque pega o doutor tal, que fala isso, manuscrito tal, e começa a tirar conclusões assim. E ele condena Walter Waite frontalmente também. Mas de todo o artigo aqui que eu li, porque fala também mas o neto de Ellen White, Arthur White, falou que nem sempre que Ellen White disse uma coisa quer dizer isso, sabe? Cuidado com isso. Não aceitei. Porque aí também vai falar sobre o regime alimentar. Ellen White não era tão estrita, ela não condenava o teatro, né? Eu não quero saber o que o neto de Ellen White falou, o que o filho dele falou, o que alguém que morava perto falou. Só a lei e ao testemunho. Amém? Só a lei e ao testemunho. Portanto, tem dois trechos que Michelson Borges cita e que eu vou pôr aqui, ó. Citando, ele fala assim, 1000 anos entre Jacó e Cristo, foi citado para Ellen White, que teve 1000 anos entre Jacó e Cristo. Ora, se pretendesse ser exata em suas declarações cronológicas, nessa citação ela estaria fazendo de Jacó um contemporâneo de Davi. Ou seja, a mensagem de Michelson, portanto, Ellen White não foi exata, ele colocou 1000 anos. Mas vamos lá ver o texto que ela diz mesmo? A história de 1000 anos de privilégio e bênção dada ao povo judeu se desdobrou perante os olhos de Cristo. Ou seja, não falou Jacó, mas o povo judeu. Né? Então, cuidado aqui, você vê que Michelson Borges está já inferindo uma palavra que ela não falou, entre Jacó, não, falou o povo judeu. É claro que o povo judeu começou com Jacó, mas ela falou em termos mais genéricos, o povo judeu, 1000 anos, tá? Então está aqui, 1000 years. E o segundo texto que Michelson Borges cita, que é de Ellen White, que eu só dei importância ao está escrito dele. Quero comparar, quero ver. Em Patriarcas e Profetas, página 134, Ellen White coloca o livro de Hebreus 1000 anos mais tarde em relação ao livro de Gênesis, quando, na verdade, são 1500 anos que separam esses dois livros. Aí fui lá ver, é mesmo, Ellen White fala que entre Hebreus e Gênesis tem 1500 anos, 1000 anos, como é que é isso? Fui lá ver, fala assim, Ellen White, esse ato de cortesia de Abraão, né? Deus considerou de importância suficiente para registrar-se em sua palavra. E 1000 anos mais tarde foi-lhe feita referência por um apóstolo inspirado. Não vos esqueçais da hospitalidade. Então deixo aqui para você analisar, né? Ela não está com foco falando, olha, o foco no tempo. Ela está falando como se fosse assim, uma dúzia, uma centena de anos, né? Não vejo aqui uma intenção de fazer, né?
olha que legal, foram 4.000 anos depois, como foi na tentação. Não. E 1.000 anos depois alguém falou isso, ou seja, está aqui, né? Só para você analisar e comparar com o que está escrito, né? 1.000 anos mais tarde. Você sabia que a volta de Jesus poderia ter sido bem antes do que agora, né? 1844, Ellen White fala assim, ó. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé, a obra haveria se completado e Cristo haveria vindo para receber seu povo. Quando que foi escrito isso? Foi escrito em 1883, ou seja, em 83, antes de Minneapolis, Ellen White fala que já poderia ter vindo antes, ok? Mas não veio, tá? Ellen White começou a falar que a igreja já reflete o estado de Laodiceia perfeitamente em 1850 e poucos. E se tivesse aceitado as vestimentas brancas, o ouro colírio, né? Mas infelizmente não, e continuou em Laodiceia. Começou um tempo de farisaísmo, né? Que então culminou em Minneapolis. Em Minneapolis foi mais uma tentativa de Deus vir. Você vê que Deus quer vir logo. Deus não quer atrasar e Deus quer realmente que isso acabe logo tudo. Mas não deu certo. 1888, nos anos 90, Jones e Wagner, mas infelizmente em 1901 Ellen White chega e fala o que poderia ter sido. Em 1901 também não teve vitória. Aí tem um teólogo adventista que se chama Olson. Vocês que têm um livro Materiais de 88, lá dentro, às vezes aparece, olha, leiam Olson. Esse Olson é Nova Teologia, infelizmente. Ele fala, a crise de 13 anos de Minneapolis. Ou seja, ele conclui que 1901 teve vitória. A igreja, nesse ano, se reestruturou, Ellen White voltou da Austrália, e a partir daí, só sucesso. A prova disso é o crescimento. Mas é Nova Teologia, ou seja, por isso que o pastor Ted Wilson lançou aquele vídeo lá, na conferência geral retrasada, ou foi na passada, que é o que poderia ter sido, para mostrar que em 1901 não foi vitória não, tá? Para você ver aqui os bastidores, é bem interessante acompanhar o pastor Ted Wilson. Ellen White diz que poderia ter sido logo depois de 54 e 88. Mas então como é que teria se cumprido a semana cósmica? Teria sido não 7.000 anos, mas 6.900. Não teria ficado meio ruim assim? Tipo, Deus geralmente ele é de períodos inteiros bonitos, né? 40 anos no deserto, 120, quais mais? Números redondos aí, 120 anos de que mesmo? 120 anos de dilúvio? Não, dilúvio foi 40. 120 anos de Noé pregando. Que mais? Números redondos, assim, que Deus gosta de ter tempo assim bem específico. Moisés passou 40 anos lá no deserto, mais 40 com o povo. 70 semanas de Daniel. Davi foi ungido com 30 anos, Jesus também. Então a gente vê que Deus gosta de números redondos. Então a gente deve levar isso em consideração também. Deus soube com antecedência que a condição para antecipação ou para não ocorrer o evento não iria acontecer. Deus sabia já. Então, como foi com Sodoma e Gomorra, assim também seria então hoje, né? Deus sabia já com antecedência que mesmo oferecendo a chance, o convite com antecedência não iria dar certo. Tá? Bom, vamos avançar. Vocês lembram lá em Lucas 14? Abramos a Bíblia em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 16, a parábola dos convidados. Deus convidou, Jesus contou aqui que foi convidado algumas pessoas especiais, não quiseram ir, então a chance foi oferecida para outros. Ainda não encheu o salão, então ainda mais outros. Tá? Então a gente vê que Deus trabalha com plano A, mas quando não acontece o plano A, é plano B e plano C. Tá? Então haveria possibilidade de antecipar, mas não foi, não aconteceu assim. Mas, Daniel, pode falar. Há comentários também que dizem o seguinte: depende mais de nós do que dele para voltar. Mas aonde está escrito? Não, comentários gerais, que dependeria mais de nós, ok. da nossa postura, da nossa preparação, do que propriamente dele para voltar. Ok. O céu está preparado para isso, nós é que não estamos. Exato. Então, assim, muito bem, boa pergunta. Tem até um texto bem conhecido lá de Parábolas de Jesus, né? Que diz assim, ó, Cristo aguarda com fremente desejo. 69, muito obrigado. A manifestação de si mesmo em seu povo. Quando isso acontecer,
ele vai vir. Ou seja, nós podemos antecipar, exatamente. Ou seja, nós poderíamos antecipar a sua vinda. Mas e se poucas pessoas se preparam? Né? Digamos que o plano A seria 144 mil. Ah, tá, o plano A. Mas e se, infelizmente, não, é muita heresia, aqui apostasia, ali, e este fecha, e agora, sabe, assim, derrota e derrota, né? Atos 17, 31. Vamos ver a resposta para isso. Quando não acontece e o tempo vai se tardando, Atos 17, 31. Porquanto Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso foi ordenado. Né? Ou seja, Deus então estabeleceu um dia. Então se subentende que, como pode ser flexível para trás, mas não para frente, tem que haver um limite. Acabou, agora vai quem está pronto mesmo. Ou seja, pode ser, né, isso aqui agora é especulação minha, pode ser que para completar o número de 144 mil, se for literal, Deus vai ter que pegar pessoas da hora undécima, pessoas recém-convertidas. O plano A seria, não, só virgem, né, tem aquela questão, só virgem que é só adventista e tal. Mas talvez ele vai ter que pegar pessoas do alto clamor. Então, a nata, a elite, os melhores recém-convertidos, que já estão convertidos agora, né, quer dizer, só conhecem a verdade depois, vão lá fazer parte. Ou outra possibilidade é que o 144 mil então vai ter que ser simbólico. Né? Ellen White em nenhum lugar deixa claro, é simbólico, é literal. Nós temos a compreensão de que é mais para literal. Né? De que, né, vamos lá, Deus quer, números lá em Apocalipse geralmente é literal, mas e se não houver cooperação, como é que Deus trabalha também nisso aí, tá bom? São possibilidades. Deus estabeleceu um dia. Aí Ellen White comenta esse texto aqui de Atos 17. Ela fala assim, ó, aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. Então vamos avançar agora comentando sobre o vídeo recente de Walter Waite sobre os 6.000 anos mais 1.000 anos, a semana cósmica, 6 mais 1. Tem algumas preocupações que não é uma crítica quanto ao conteúdo, mas mais ao efeito que isso pode vir trazer, por nossa dureza de coração. Ellen White fala assim, ó, Satanás está sempre pronto para encher a mente de teorias e cálculos que desviarão os homens da verdade presente e os desqualificarão para a transmissão da mensagem do terceiro anjo ao mundo. Portanto, para ser honesto, eu não quero de uma forma unilateral defender aqui ninguém, mas fiquemos atentos, que isso não nos desvie. Tá? Como eu disse, é lícito ler o que Ellen White fala, 6.000 anos, é lícito ler e pensar, então seria ano 27, né? Mas cuidado, então, eu não vejo que ele errou, mas o erro pode estar em nossa dureza de coração e agora começar a falar, então mas que mês que é desse ano? Que mês que é? E que dia? Festa judaica, aí começam os cálculos, e começa um bate-boca, discussão, alguém falando aqui, não, mas é o ano 31, quer dizer, 2031, não, mas isso, sabe? Então, desviarão os homens da verdade presente, tá? Esse é meu temor. Portanto, eu não vou fazer disso agora um foco meu, não vou falar em vídeos, em lives, agora 2027 está chegando, não, tá? Eu acho que é bom para a gente ter isso aí em nosso subconsciente, tá próximo, né? 2027, porque, né, pode ser, e se for 2031, e se for 2040 ou 50, quem é cristão convertido não vai depender disso, não vai fazer disso, que decepção, né? Não. Vai ficar firme até o final. Quem é convertido e vai ficar proclamando a mensagem, mais tempo vai dar, tá bom? Então, texto número 1. Portanto, argumento contra número 1. Satanás está sempre pronto para encher a mente de teorias e cálculos que desviarão os homens da verdade presente e os desqualificarão. Olha que sério. Desqualificarão para a transmissão da mensagem do terceiro anjo ao mundo. Talvez vão ter que morrer mais cedo para não fazer parte dos 144 mil. Talvez vão ser frangotes no céu. Você já viu aquela palestra minha, frangotes no céu? De que você até pode ser que não perca o céu, porém vai ter perda eterna.
argumento contra, número 1. Eu vejo um perigo de nós, por nossa natureza humana fraca, não podemos suportar. Jesus falou assim, ó, tenho muito que vos dizer, porém vós não podeis suportar agora. Então tem pessoas que já estão maduras, que veem esse vídeo aqui do Walter Waite e que isso não afeta, tá? Realmente tal. E outras já, e então tem um frenesi espiritual, tá? Por isso eu não vou ter esse foco de ficar agora falando isso aí, tá? Outra coisa, e a vida eterna é esta, continuando a mesma referência. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, né? Não período profético, cronologia, aí o Ministério Livrinho e tal, muitos períodos fractais, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tudo que foi feito e tinha dito tinha um objetivo em vista, fixar a verdade em suas mentes para que atingissem a vida eterna. Jesus não veio surpreender os homens com algum grande anúncio de algum tempo especial, quando certo grande evento ocorreria. Será que ele veio falar, gente, surpresa, vai ter 2 guerras mundiais? Vocês vão ver, quando acontecer, vocês vão se lembrar de mim. Não falou isso. Vai vir a Idade Média? Não, nada disso. Né? Jesus não veio surpreender os homens com algum grande anúncio de algum tempo especial, quando certo grande evento ocorreria, mas veio para instruir e salvar os perdidos. Ele não veio para despertar e satisfazer a curiosidade, né? Eu vejo muita curiosidade em pessoas que ficam aí com muitos cálculos e debatendo. Não que seja intrinsecamente errado. Jesus não veio despertar e satisfazer a curiosidade, pois sabia que isto aumentaria o apetite dos curiosos e dos especulosos. O apetite só alimenta. Seu objetivo, de Jesus, era transmitir conhecimento através do qual os homens pudessem crescer em força espiritual. Será que conhecer números e períodos me dá força espiritual? Dificilmente, né? Não que seja errado, eu volto a falar, mas Paulo fala sobre genealogias e coisas difíceis de entender, que alguns distorcem, né? O foco de Paulo era decidir não dar a conhecer mais nada além de Cristo e esse crucificado. Aí deve estar nosso foco, tá? Somos transformados pela contemplação. Jesus deu somente instrução que poderia ser apropriada às necessidades de sua vida diária. Somente a verdade que poderia ser dada a outros para a mesma utilização. Ele, Jesus, não fez novas revelações aos homens, mas abriu-lhes a compreensão de verdades há muito obscurecidas ou mal colocadas por meio do falso ensino dos sacerdotes e dos mestres. Jesus colocou as gemas da verdade divina em seu próprio lugar, na ordem em que foram dadas aos patriarcas e profetas. E depois de dar-lhes esta instrução preciosa, prometeu-lhes dar o Espírito Santo, por meio do qual todas as coisas que tinha dito a eles fossem trazidas à sua lembrança, né, o que é importante. Então, sigamos o exemplo de Jesus. Né? E ela continua. Estamos em constante perigo de ir além da simplicidade do Evangelho. Ellen White falando. É um perigo, constante perigo, de ir além da simplicidade do Evangelho. Quer dizer, não ir a quem, mas ir além, extrapolar, né? Querer ir muito a fundo e se perder, ir além. Há um desejo intenso por parte de muitos de impressionar o mundo com algo original. Não, o mundo vai ver e vai ficar impressionado. Que levará o povo a um estado de sensacionalismo espiritual. Uau, gente, que texto forte, não conhecia. Alterando a ordem atual da experiência. Há certamente grande necessidade de uma mudança na ordem atual da experiência, pois o caráter da verdade presente não se realiza como deve. Mas a mudança de que precisamos é uma mudança de coração, o que só pode ser obtida buscando a Deus individualmente pela sua bênção, implorando-lhe seu poder, orando fervorosamente para que sua graça venha sobre nós e que nosso caráter seja transformado. Esta é a mudança de que precisamos hoje. E para alcance dessa experiência, devemos exercer a energia perseverante e manifestar sentimento sincero. Devemos perguntar o que devo fazer para ser salvo, tá bom? Sim. Quem falou? Sim, Moses. Sobre o que ele estava comentando agora, né? Se é Deus que está nos esperando, se somos nós que estamos esperando a Deus, quem está esperando quem?
A Bíblia ela joga uma pequena luz, né? Ela fala que a criação está aguardando algo, né? Ela está aguardando uma manifestação dos filhos de Deus. E a Ciência do Bom Viver, no capítulo 9, lá tem uma frase bem interessante que diz que o mundo não precisa agora, já que estamos falando do que é necessário saber, o que é necessário fazer, né? A simplicidade do Evangelho, ela diz que a maior necessidade do mundo agora é a mesma necessidade que ele tinha 2000 anos atrás. Que é qual? A revelação do caráter de Jesus. Amém. A revelação Exatamente. de Tem Jesus. o livro Porque Jesus Ainda Não Voltou, que fala bem sobre isso, né? Exato. O livro Porque Jesus Ainda Não Voltou, de Herbert Douglass. Tá? Herbert Douglass já faleceu, infelizmente, mas a sua obra, o seu livro continua. Inclusive, Ellen White, quando estava já idosa, ela começou a escrever muito mais, porque sabia que seus livros iriam, né, como Jesus não iria voltar logo, iria ter muito livro, então, luz para o final. Então, finalizando aqui a estação do livro Material 88, volume 3, nunca se desenvolverá em nenhuma linha que nos leve a imaginar que podemos conhecer os tempos e as estações que o Pai tem posto sob seu próprio poder. E Walter Waite fala isso, ó. Deus pode atrasar, Deus pode adiantar. O que estamos vendo é sinais dos tempos, e então comparando com o que está escrito e vendo que está preste. Preste, como diz aquela menina lá. Nunca mais haverá uma mensagem para o povo de Deus que se baseie no tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para a efusão do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Tá? Não devemos. Então, aí está o lado contra dessa palestra, ok? Uma preocupação minha. Tá, um argumento também dado aí por Michelson e outras pessoas tem que ver que geralmente quando fala em períodos, se arredonda períodos. E aí citou, não sei se foi nesse artigo ou se foi um irmão que citou, os 430 anos e os 400 anos, que a Bíblia fala lá, tem uma certa discrepância aparente. Porém, não é discrepância. Um começa a partir de que quando Israel estava no seu lombo, e de que começou a perseguição. Ou seja, seria perseguido e foi perseguido por Esaú. Então, ali não vejo discrepância. Porém, há uma discrepância assim, em 1 Reis 6:1, diz 480 anos ali. Só que em Atos 13, verso 20, ali fala, recontando 450 anos. É uma aproximação. Tá? Então, aí sim, há uma aproximação. E de que, portanto, eu vejo essa possibilidade, sim, de que possa ser aproximado, arredondado. O que está revelado é para nós e nossos filhos. Mas eu digo que sim, cuidado para não descambar e agora perder o foco. Tá? Esse é o ponto. A gente pode ler o que está escrito e Walter Waite foi muito escriturístico, bem fundamentado. Então, estou comentando isso. Tá? Não joguemos no ar, marcou data, assim, sabe, certos jargões. Porque também condenaram assim Jesus, né? Não pode ser, o Messias tem que vir da Judéia, de Belém, ele veio de Nazaré, então já condenaram só por que ouviu tal, né? Então cuidado para não condenar, é uma coisa assim, um pastor, as suas mensagens, só por um jargão clichê. No ano 31, Ellen White falando, no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Concorda, né? A cruz no ano 31. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema de cerimonial de ofertas, que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. Então, 4.000 anos, cruz. E agora? Você pode comentar aí embaixo, tá? Pode ser que esse texto aí, não, Daniel, mas veja que esse texto no inglês, né? Que eu não vi alguma coisa, mas eu só estou lançando aí para ser honesto. Nós todos queremos a verdade, né? Não queremos, ninguém deveria esconder um texto, isso aqui não cabe com a minha narrativa, né? Mesmo que eu passe vergonha, temos que apresentar tudo que está escrito. Amém? Está escrito. Então tem esse texto aqui. Se você tem alguma explicação, pode ser que seja no ano 31, então, a referência e não o ano 27. Mas tem muitos textos que indicam o ano 27, especialmente aquele livro lá no deserto da tentação, Confrontation. A gente vê que Deus gosta de números redondos, exatos. Faz todo sentido a semana cósmica ser 6.000 anos e 1.000 anos de descansos. Provavelmente vai ser certinho, só que a gente não vai saber quando que é certinho, uma coisa assim, sabe? Bom, a gente não tem o controle. Exato, não tem controle. E pode Deus ter ocultado algum erro? Olha só, lá no Grande Conflito diz assim, Ellen White,
Deus intentara provar seu povo. Falando sobre a crise de 1844, Guilherme Miller, que errou lá, né? Eles erraram e Jesus não veio, e agora? Eles não foram sinceros, oraram madrugadas e tudo, e mesmo assim não descobriram? Deus intentara provar seu povo. Lembra lá em Apocalipse 10 que diz que vai se doce na boca e amargo no estômago? Foi profetizado, Deus queria provar e sacudir, porque tinha 50 mil adeptos e só sobraram pouquinhos. Então, Deus trabalha com pouquinhos. Gideão. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Interessante, né? Deus escondeu um erro deles. Tampouco esse erro foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Os seus críticos também descobriram esse erro. Então, foi justo, né? Mas o fato é que isso pode acontecer hoje também. Que Deus ocultou algum erro e que Jesus não venha no ano 2027 e aí algumas pessoas ficam escandalizadas e pulam fora. Ah, me escandalizei. Tá, mas isso aí foi intencionado por Deus para sacudir, para provar. Pode ser, né? Estou lançando aqui essa possibilidade. Poderia Deus ter ocultado um erro de Walter Waite, de nossa leitura, do pastor tal que fala isso? Isso pode acontecer, já aconteceu, né? Bom, e um outro trecho aqui, ó, falando sobre o perigo de tempo. O Senhor tem me mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento. Ok? Falso excitamento. Oh, então, é agora? É o fim? É isso ou não? Então, não estou condenando e falando que o Walter Waite está com falso excitamento, mas isso pode provocar em mim e você, em todos nós, um falso excitamento. Nos policiemos. Despertado por pregar em tempo. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Tá? Vi que esta mensagem pode sustentar seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la. Não, agora vai dar um turbo, um ânimo. Não precisa. Ela irá em grande poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Aqui, ó, será abreviada em justiça. É um termo bíblico também, coloca lá na sua pesquisa. Abreviada em justiça. Cut short. Tá? Primeiros escritos. Aliás, você que fica às vezes confuso, mas página tal não está batendo aqui, o mais fácil é você colocar a palavra-chave. Você lê um texto, por exemplo, no sermão de hoje de manhã. A pessoa leu e aí fui escutando, peguei duas palavrinhas que não são tão comuns, né? Blá, blá e blá, blá. Digitei lá e apareceu, né? Tal. Então, muitas vezes, mesmo que eu não cite a referência, é só você colocar. A não ser nesse caso do livro 1888, que não tem de forma digital. Outra falsa noção que eu tinha é que no céu, durante os 1000 anos, a gente vai simplesmente lá, quem quiser pode revisar os livros estão abertos, vamos lá, vamos comprovar. Juízo comprovatório. Por que no filme A Última Batalha lá, né, o vizinho da padaria lá não foi para o céu? Essa eu quero saber, curiosidade. Deixa eu ver. Mas e a minha mãe? Por que não foi? E tal, né, pessoas próximas. Mas por que fulano está aqui? Quero saber. Não vai ser isso somente, o foco não vai estar aí. Olha só o que Ellen White fala. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Ou seja, nós vamos decidir também. Não é só comprovar. Junto com Cristo, né? Claro, não vai ser arbitrário, eu acho, né? É a lei com código. Aqui está o código. É que nem na lei civil, né? Tem um código, tantos anos de prisão. Então, é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo as suas obras, e registrada em frente ao seu nome, no livro da morte. Igualmente, Satanás e os anjos maus são julgados por Cristo e seu povo. Tá? Não é só juízo comprovatório, é decidir sim a sua pena. Por quê? Aqui fala,
lá em Primeiros Escritos, que algumas pessoas vão queimar por mais tempo e outras por menos tempo. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofrem mais tempo. Foram castigados segundo as suas ações. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se, torrando lá no fogo, né? Muitos dias. E precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida, permaneceu toda a sensação do sofrimento. Forte isso, né? Disse o anjo: o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. Então é nesse sentido que tem aquele texto lá difícil, né? Onde o verme nunca morre, aquele texto, né, que me será salgado com sal. Então, resumindo aqui, porque cortou, no céu nós vamos não somente comprovar por que fulano e ciclano está lá ou não, mas vamos também julgar e decidir junto com Cristo a sorte dos ímpios. Vai ter que queimar tantos dias, a temperatura tal, e sei lá que outros parâmetros vai ter, né? É meio macabro a gente pensar isso agora, mas só para a gente saber que Deus quer pessoas inteligentes no céu, que vamos repovoar o céu e vamos até estar acima dos anjos, ou seja, a gente vai ser privilegiado acima deles. Os 144 mil ainda mais, né? Então, no céu a gente vai determinar a sorte dos ímpios. Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer segundo as suas obras. Isto foi escrito defronte dos seus nomes no livro da morte. Primeiros Escritos. Os filhos são postos sob o nosso cuidado para serem ensinados não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos eternos. Olha só, gente, nossa alta vocação. Não é só ficar na nossa vinha lá plantando e colhendo e uma vez por semana ir lá para Nova Jerusalém. Não. Deus quer que sejamos reis, tá? Com governo, inclusive. Governando, pode ser que o Alexandre Dantas seja responsável pelo sistema solar número tal de Andrômeda. Deus pôs ele como rei, tá? Rei de acordo com o seu caráter, né? Por isso que as estrelas, lá em Daniel 12, fala, né? Quem for sábio vai brilhar mais forte. Veja lá frangotes no céu, sobre isso aí. Agora, depois dos 1000 anos, a ressurreição, né? E aí, ressuscitam como areia do mar. A Bíblia fala em Apocalipse 20, verso 8. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 20, verso 8. E vamos chegar na parte que fala que por que vai a ressurreição, segundo o que Walter Weide falou, seria antes do ano 2027. Aliás, o ano 3027, né? Mais 1000. Antes, porque tem que dar tempo de muita coisa acontecer, que a gente vai ver agora. Ora, verso 7, Apocalipse 20, verso 7. Ora, quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Tá? Então, vamos ver alguns detalhes de Ellen White, que também foram citados no livro de Walter Weide, que vai acontecer no ano 3000 e alguma coisa, né? Pode ser abreviado, pode ser mais tarde, mas no ano 3000 e alguma coisa. Então, bem interessante. Ano 3000 e alguma coisa, né? A segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. Depois que se concluiu o juízo dos ímpios, no fim dos 1000 anos, Jesus deixou a cidade e os santos, bem como um cortejo da hóstia angélica, o acompanharam. Então, os santos, nós, junto com os anjos, Jesus, então, descem fora da cidade. Vem voando. Aí pousou na terra. A cidade está lá em cima ainda. Pousou na terra. Jesus, anjos e os santos. Jesus desceu sobre uma grande montanha, a qual logo que seus pés a tocaram, se repartiu de alto a baixo e se tornou uma grande planície. Parênteses. É aquela área toda que Deus prometeu para Abraão, queria dar, né? Desde o Nilo até o Eufrates. É mais ou menos essa área. Então, no antítipo, vai se cumprir essa área toda. Então, olhamos para cima e vimos a grande e bela cidade. Está descendo com 12 fundamentos
e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Exclamamos: a cidade, a grande cidade, vem descendo de Deus do céu. E ela desceu em todo o seu esplendor e deslumbrante glória, e fixou-se na grande planície que para ela Jesus havia preparado. Então Jesus e todo o cortejo dos santos anjos e todos os santos remidos saem da cidade. Mas espera aí, quando que entraram de novo, né? Estavam fora, viram a cidade descendo, a gente vê, então, e agora já saem de novo? A minha explicação é que a cidade desce sobre nós. Tipo, né? Encaixa e nós entramos na cidade por baixo, assim, tipo, é um milagre. É. Então, todos nós agora saímos de novo, na segunda saída. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto, e a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos. Agora acontece a ressurreição. E eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio que foram à sepultura. Ou seja, você e eu vamos estar não dentro da cidade, mas fora. A gente vai ver pessoas ressuscitando ao nosso redor. Gente e tal. Por isso que Ellen White fala assim, que espetáculo. Se a gente estivesse na cidade ou lá no muro, né? Olha, umas areias ali, não. É que espetáculo, né? Que cena. Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor. Mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Os reis e os nobres da terra, os vis e os desprezíveis, os doutos e os ignorantes surgem juntamente. Todos contemplam o Filho do Homem. E os mesmos homens que o desprezaram e dele escarneceram, que lhe puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana, contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram, em fala, você pode ler aqui, tá? Os que colocaram os cravos, e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam então um pranto de angústia, longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença dos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos estão procurando esconder-se nas rochas, para se defenderem da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. Todos, E oprimidos e afligidos, imagina só, as pessoas lá correndo e pulando, corre, ai que medo. É como quando tem um terremoto, né? As pessoas, casa caindo, as torres gêmeas, corre assim, todos correndo. Então, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: bendito que vem em nome do Senhor. Não é uma expressão voluntária, mas é o poder da verdade que arranca esse brado dos ímpios. Ellen White fala em outro livro lá, que não sei agora. Final do Grande Conflito. Final do Grande Conflito. Tá. Ela fala que a gente tem que falar isso porque é a verdade, não tem outra explicação. Eles estão vendo que é aquilo, mas eles falam isso com ódio. Ótimo. Então, essa parte que fala que eles falam isso está no Grande Conflito, o último capítulo, e eu estou lendo aqui de Primeiros Escritos 292.3 agora. Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade. Agora, então nós, né, a gente sabe quanto tempo a gente vai lá ver o espetáculo, fogem, finalmente a gente volta para a cidade. E as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados, então, enchem os ares. Aí começa o pranto mesmo, o choro, o desespero, né? Porque muitos cristãos que ressuscitam vão achar, Jesus, eu acho que eu ressuscitei na ressurreição certa, Jesus, os anjos, oba! Mas quando eles caem a ficha de vez, que eles foram embora e entraram na cidade, né? As lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Jesus e toda a hóstia angélica e todos os santos com as brilhantes coroas sobre as cabeças ascendem ao cimo do muro. Então vai ter o muro lá, e eles vão subir, estamos em cima do muro. Então parece que não vai ser em forma piramidal, aparentemente, né? Então isso aí não importa muito, mas sobe em cima do muro. Que muro é esse que tem lugar para tanta gente? Jesus fala com majestade dizendo: eis pecadores, a recompensa do justo. Olha só a recompensa do justo aqui a cidade. E contemplai, meus remidos, a paga dos ímpios. O vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade, e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes, e ao verem-lhe a face radiante de glória, refletindo a imagem de Jesus, e ao contemplarem, então, a glória inexcedível e a majestade do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores,
desfalece a sua coragem. Assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte. Então vem a multidão santa e feliz que desprezaram, revestida de glória, honra e imortalidade e vida eterna, ao mesmo tempo em que estão fora da cidade com todas as coisas abjetas e abomináveis. Satanás consulta os seus anjos, e depois desses reis, vencedores e guerreiros poderosos, olham para a força e número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é muito pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Então fazem planos, formulam esses planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Olha só agora, presta atenção. Hábeis artífices constroem petrechos de guerra. Gente, mas não vai estar tudo acabado, caídos, prédios, ruínas. Começa a construir petrechos de guerra. Né? A gente só pode especular sobre como é que vai ser, mas o fato é que vão construir chefes militares famosos por seus êxitos, arregimentam em companhias e seções as multidões de homens aguerridos. Então, gente, para essa última grande batalha, vocês acham que eles vão querer lutar com pedras, jogar pedra? Vamos fazer uma catapulta para jogar lá com pedras, né? Já que as armas foram destruídas. A gente não sabe, pode ser que tenham bombas atômicas que não foram explodidas, tem milhares aí hoje, a Rússia, a China e tal, que não foram detonadas, que é só pegar. Satanás talvez está colocando em bunkers, né, plural, para que não sejam detonadas, já pensando nessa batalha. A gente não sabe, mas o fato é que vai levar certo tempo para eles construírem armas, para se organizarem. Pessoal, me escuta! Né? Aí eles saem, já pensou? Será que vai ter microfone? O fato é que vai ser, então, organizado um grande exército, em seções, em grupos, líderes. Isso tudo vai levar tempo. Ou seja, se a volta de Jesus vai ser no ano 2027, 2031 e tal, então, depois do milênio vai ser o ano, digamos, então, 3027, concordam? 3027. Mas o grande conflito vai terminar no ano 3027. Então, antes disso, 3026, 3025, tem que acontecer isso agora. Tá? A gente não sabe quanto, e é por isso que Deus é tão genial, de que a gente não sabe, mas no céu eu penso que a gente vai ver certinho que se encaixou. Mas a gente não sabe quanto tempo vai precisar isso aí. Logo se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, e eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Vêem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho e impureza, e até onde seu orgulho e rebelião os levaram à violação das leis de Deus. Né? Aí vêm todas as tentações que aconteceu, aí vão ver que muitas pessoas é de seu casamento que marcam o seu sucesso ou a sua derrota na vida espiritual. Foi no momento quando eu, rapaz, decidi namorar aquela moça. Foi nesse momento. Uma moça não tão espiritual. Mas eu vou trabalhar com ela. Acho que ela vai se converter, né? Então foi desse momento. Muitos vão ver nesse momento, que foi por causa disso que não vou para o céu, né? Baixando a norma. Então, veem tudo isso. Por sobre o trono se revela a cruz. E semelhante a uma vista panorâmica, que eu falei de telão, vista panorâmica, aparecem as cenas. Aí Adão, aparece Jesus, a reação do de dentro e fora. Tudo isso estou falando para mostrar que, mais para que seja abreviada a volta de Jesus, né? Que a gente sabe que pode ser abreviada por nossa pregação, por nosso caráter, e aliás os dois misturados, né? Porque nosso caráter já é uma grande pregação, e se unindo com a proclamação, mas também pode ser que seja abreviada por essa questão do milênio, né? O juízo vai ser demorado, vão ter que fabricar petrechos, é um certo parto ali no final, não é só rapidinho. Então, mas pode ser também que seja atrasado, e no céu a gente vai ver que Deus ocultou um erro, mas Deus gosta de números redondos, tá? Resumindo para você então, que abriu aqui agora. E Senhor, nós queremos nesse momento nos render a Ti, dizendo que não importa se Tu vens na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, queremos estar sempre com as lâmpadas acesas e prontas, com azeite, Senhor, sempre prontos, assim como cachorros estão
sempre atentos e vigiando, nós também queremos estar vigiando para ver quando que tu vens. Ajude, Senhor, para que nós não nos distraiamos. Se esse pastor Walter Veit, então, se sentiu impressionado a trazer essa mensagem bem fundamentada na tua palavra, que isso não cause em nós um excitamento insano, alguma coisa que venha a alterar nossa vida espiritual contigo, Senhor. Mas que, pelo contrário, possa nos incentivar a ir mais ao estar escrito, a ser mais bereanos e a nos prepararmos para esse evento que está tão próximo, que isso seja assim, Senhor, que possamos ser realmente com esse senso de iminência, urgência, indo para o campo, onde for possível, lutar, avançar, pôr os pés na água. Ajude, por favor, tantas pessoas que estão lutando mentalmente com esse dilema, essa dissonância de tenho que ir para o campo, mas não vejo como. Senhor, dê coragem, dê luz a essas pessoas, qual é seu dever, por favor. E abençoe também o futuro do Congresso MV, agora nessa nova dispensação que vai acontecer, que tu guies tudo, Senhor, e vais me dando sabedoria também, essas pessoas aqui internautas, esteja com a nossa igreja, Senhor, que está com dificuldades financeiras terríveis, cada dia que passa ainda mais, e queremos pedir, Senhor, que essa sacudidura seja para o bem da tua causa, que nenhum sincero se perca por causa disso, mas que purifique, Senhor, a tua igreja, que somente as tuas ovelhas fiquem e que os mercenários fujam, Senhor, que os pastores mercenários fujam, caiam fora e só fiquem os pastores que são realmente convertidos, ungidos por ti. Em tuas mãos nos colocamos, Senhor, dê-me sabedoria agora também para esse bate-papo que eu vou ter com eles informal, e abençoe nossos ministérios, o IAG, o MV, o IBC, os canais agora aqui, Nosso Céu Estrelado, e também o EDA, da Marchene, da família, que possa fazer isso, Senhor, a tua vontade, nós possamos saber em que momento estamos para podermos nos orientar, nossos ministérios, de acordo com o tempo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana nas alturas. Hosana